Você sabe quando a cirurgia de redução de mamas é indicada? O Dr. Carlos Kuivin esclarece tudo sobre o tema. Em todas as culturas, o seio é o símbolo do feminino. E nesse mês de março, em homenagem às mulheres, já que é o mês delas, nós vamos abordar as cirurgias plásticas das mamas aqui com o Dr. Carlos Kuivin. Seja bem-vindo. Muito obrigado, muito obrigado. Muito bom estar aqui contigo de novo. Presencialmente. Seguindo todos os protocolos de segurança. E nós vamos começar falando sobre a cirurgia de redução da mama e a mastopexia. A cirurgia de redução da mama é para aquela mulher que tem os seios fartos e que quer diminuir o volume, é isso? São cirurgias tecnicamente semelhantes, tá? A mamoplastia redutora, que é o nome da redução de mama, ela é uma plástica de mama em que o objetivo principal é, além da elevação das mamas, a redução do volume. Então, uma das preocupações dessa paciente é reduzir o volume. Então, tem casos onde a mama realmente é muito grande, fica bem óbvio de se dar conta do que tem que fazer. A gente tem que reduzir. Essa cirurgia, basicamente, a gente combina com a paciente que tamanho ela quer ficar. Então, o paciente às vezes tem sutiã 50, 52, GG, extra GG e tal. Então, assim, a paciente, olha, eu quero ficar com uma mama 42, eu quero ficar com uma mama 44, 46, 40. A gente vai combinar com a paciente que tamanho ela quer ficar. E aí, tiramos o excedente. Tá? Então, tecnicamente, a gente faz uma elevação e conjuntamente se reduz o volume da mama. A partir de que idade, Dr. Kuivin, que dá para se fazer a cirurgia redutora? Existe um limite assim, ó, o seio cresceu, o que tinha que crescer, a partir de agora dá para reduzir? Isso é uma coisa interessante de tocar nesse assunto, porque existe uma condição que é o que a gente chama de gigantomastia juvenil. Então tem meninas onde o desenvolvimento das mamas, muitas pessoas que estão vendo devem conhecer algum caso, alguma menina que começou a crescer muito cedo no colégio e às vezes com 14, 15 anos a mama está enorme, causando um constrangimento muito forte psicologicamente, abala muito as meninas. Então assim, a gente, dependendo da situação, com o apoio da família, a gente pode operar naquele momento onde a mama já está grande demais. Tá? Em geral, se espera a mama terminar de crescer. Tá? Então, assim, no final da adolescência é o momento que a gente vê se a mama realmente está muito grande e tal. Mas a gente leva em consideração realmente o tamanho da mama, tem mamas que ficam muito grandes, o incômodo e o apoio da família. A gente faz esse tripé assim para ver se realmente já é o momento. Mas, em linha geral, a gente espera a mama terminar de crescer, ali por volta de uns 18 anos a gente já decide se é o caso de fazer a cirurgia ou não. Tá? Em alguns casos está associado com obesidade, a mama vai aumentando conforme a pessoa vai ganhando peso, outros casos não. E a gente vai lidando caso a caso e para a gente fazer uma boa cirurgia e que a pessoa consiga manter aquele tamanho de mama. Existe um limite de retirada desse volume de mama? Eu pergunto porque eu sei que existe um limite de retirada de volume de gordura numa lipoaspiração. E numa cirurgia de mama, existe algum limite ou não? Não tem limite. A gente vai muito pelo tamanho que a paciente quer ficar. Existe uma certa proporção. Existem algumas medidas padrão, mas assim, elas não têm que ser obedecidas assim, rigorosamente. Vai depender um pouquinho da vontade da paciente, do tamanho da mama. E em alguns casos a gente lida com mulheres bem traumatizadas assim, com aquele volume e que às vezes querem ir para o outro oposto. Doutor, eu quero ficar reta, só me deixa os dois mamilos. E a gente, olha, não é bem assim, tu está traumatizado. A gente explica para a paciente que às vezes ela pode sentir falta um pouquinho daquele volume, por incrível que pareça. Então a gente tenta fazer uma coisa harmônica, proporcional ao corpo, mas se a paciente está convicta, a gente tenta realmente deixá-la contente. É uma cirurgia assim que é para atingir o bem-estar, né? Então a gente orienta bastante e normalmente é uma cirurgia com um grau de satisfação muito grande, assim, né? Porque é um resultado bem concreto, assim, uma mama enorme e vai ficar uma mama média. Então, uma satisfação muito grande. Doutor, há muitas mulheres que relatam que na adolescência, no início da fase adulta, ali tinham seios pequenos e depois da maturidade ganharam volume no seio.
E aí tem esse interesse em reduzir as mamas. O motivo desse aumento é hormonal ou pode ser realmente o aumento de peso? São vários fatores, tá? Fatores hormonais entram em consideração, aumento de peso também, gestação. Tem mulheres que na gestação existe um estímulo hormonal enorme. Algumas mulheres notam que quando param de amamentar, a mama murcha muito e fica muito vazia. Em algumas mulheres não. Então realmente há um aumento mamário que fica depois. Então isso depende de caso a caso. Nos casos onde a mama murcha muito, a gente faz aquela outra cirurgia que é a mastopexia. Então a gente não vai fazer uma redução, em alguns casos até a gente precisa colocar uma prótese, porque existe uma atrofia pós-amamentação, mas em algumas mulheres a gente realmente tem que fazer uma redução, porque aquela mama cresceu e não involuiu depois do término da amamentação. Então a gente vai estudando caso a caso. Normalmente, nos casos onde tem uma atrofia muito grande, a gente até lança mão de colocar uma prótese e tirar o excesso de pele que fica. Nos casos onde tem um aumento de volume, na maioria das vezes a gente não coloca a prótese, só tira o excesso de tecido. E tem alguns casos limítrofes que a gente tem que ver individualmente. A mastopexia é um leve aumento, uma leve, como é que eu vou dizer, ergue assim a... Exatamente. Então assim, levanta. A mastopexia, diferentemente da plástica redutora, o principal componente que a gente quer melhorar é a flacidez de mama. Tá? E junto com a flacidez sempre tem uma queda. Tá? Existem alguns casos onde a mama simplesmente murcha, ela murcha no lugar. Acontece mais com mamas pequenas. A mama já era pequena e ela involui, mas ela involui no próprio lugar, o mamilo está direitinho no lugar. Então, nesse caso, às vezes a gente resolve simplesmente com a colocação de uma prótese. Tá? Quando há um descenso da mama, a mama cai e fica muito murcha, é o caso típico para a gente resolver com uma mastopexia. O objetivo principal da mastopexia é a retirada de pele e a reposição do mamilo para uma posição mais alta. Preenche um pouco. Muitas vezes a gente precisa colocar uma prótese para dar volume. Às vezes aquela mama está completamente sem volume, sem textura. Então, a mastopexia, existe a mastopexia pura, onde a pessoa só quer retirada de pele e elevação do mamilo. Existe a mastopexia com prótese, uma cirurgia que se faz bastante também, onde a gente coloca a prótese para dar o volume que a pessoa quer e retira o excesso de pele. Tanto a redução quanto a mastopexia são cirurgias tranquilas? Como é que acontece? São cirurgias tranquilas, tá? Cirurgia que dura em torno de 2 horas, a paciente faz de manhã, vai embora no final da manhã, no começo da tarde. A recuperação é bem tranquila, não são cirurgias muito dolorosas. O principal cuidado é não dormir de lado, dormir de barriga para cima durante 1 mês, tá? Evitar dirigir também dentro daquele mês. Mas pequenas atividades a pessoa pode exercer. Pequenos movimentos com o braço, a pessoa pode digitar, pode escrever, pode tela de computador, pode usar, pode... É uma cirurgia tranquila, assim, né? Ninguém nota, assim, né? Como a pessoa vai colocar um sutiã pós-operatório, que vai usar, bota a roupa normal, quem olha de fora acha que a pessoa está normal. Então a recuperação é bem tranquila e é um resultado que aparece muito, assim, né? Nos casos de redução, mesmo inchado, a pessoa toca e já nota que é outra mama. Tá? E nos casos de mastopexia, primeira vez que a mulher tira o sutiã para tomar um banho, ela nota que a mama subiu. E está lá em cima, e quando tem prótese, que o volume já está diferente, que as mamas estão mais firmes. Então é uma cirurgia muito gratificante. Para encerrar, além de mexer com a autoestima da mulher, ela também ganha qualidade de vida, principalmente no caso de redução de mama, né? Porque muitas vezes o peso da mama, da dor nas costas, atrapalha, enfim. Exatamente, tem um ganho. Nos casos de redução, o ganho de qualidade de vida é maior ainda. Porque assim, mamas realmente pesadas e grandes assim, prejudicam em todas as atividades. Atividades físicas, prejudica a coluna. Então, assim, existe muitas vezes ortopedistas encaminham os pacientes para cirurgião plástico por problemas de coluna vertebral. Doutora, obrigada pelos esclarecimentos. Eu que agradeço.